Muito bom dia, estamos no ar com mais uma edição do programa TVI News. E hoje teremos o quadro aqui Política na Veia, com Rui Machado, que trouxe um convidado que é o Venceslau Júnior. Para iniciar o programa, eu vou falar da previsão do tempo. O tempo aqui na região sul da Bahia que deu uma melhorada, né? Ultimamente estava chuvoso, frio, agora o sol voltou a reinar aí aos poucos. E em Itabuna está com 27 graus, podendo chegar a máxima de 29 e a mínima de 17. Vitória da Conquista, 23 graus, podendo chegar a máxima de 28 e a mínima de 11 graus. Itapé, podendo chegar a máxima de 26 e a mínima de 16. Salvador, nossa capital, 26 graus, podendo chegar a máxima de 27 e a mínima de 23. Lá o tempo ele permanece nublado. Pessoal, você aí já sabe, né? A gente fala todo dia e eu vou reforçar aqui hoje novamente que temos o nosso site, que é o www.tviplay.com.br, onde você pode acompanhar as notícias. Você aí que é interessado em saber de política, lá vai ter a aba do Portal à Tarde, que é o nosso parceiro aqui na TVI. O Jornal à Tarde, ele vai trazer para você notícias de todo o Brasil, política e esporte. Basta você clicar naquele assunto que mais lhe interessa. Se você quer participar aqui dessa entrevista, é só colocar uma pergunta lá no chat do YouTube, que é no canal TVI News Brasil. Lá você pode deixar a sua participação aqui conosco, a sua dúvida. Tem também o nosso número do WhatsApp, que vai ser colocado aí na tela. Se você tem alguma denúncia a fazer, ou até mesmo uma sugestão de participação ou entrevista, é só mandar lá, tá? Para começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua companhia aqui conosco, lembrando que o programa ele vai até o meio-dia e a reprise acontece a partir das 13 horas. Eu vou começar aqui a nossa programação com o quadro Política na Veia. Rui Machado ele já está aqui no estúdio com o convidado que é o Venceslau Júnior. Bom dia, Rui Machado. Bom dia, Venceslau. Bom dia. Bom dia, Carol. Rui, o que a gente tem de política hoje? E política é a presença aqui do nosso ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-vice-diretor da Bahia Gás e ex-candidato a deputado federal, tá? E agora professor da UESC, voltando aqui à sua velha profissão de professor. Isso quer dizer que ele nunca fica desempregado, né? Sempre tem uma função, né? E agora ele voltou para aquela função no qual ele é concursado e há muitos anos vem ali na UESC prestando seus ensinamentos. Bom dia, Venceslau. Bom dia, Rui Machado, bom dia, Carol, bom dia a todos os telespectadores aqui da TVI. Agradecer o convite e dizer que é sempre uma honra estar aqui ao seu lado, participando desse debate importante, trazendo aí informações e ajudando a avaliar o quadro político. Você agora só retorna às suas funções de professor em janeiro, se eu não me engano, ou já retornou? Já retornei, Rui. Na verdade, eu me desvinculei da Bahia Gás em maio, voltei para a UESC, então no final de maio, última quinzena de maio e o mês de junho, ministrei aulas, aí depois me licenciei por conta da pré-candidatura, mas assim que não foi confirmado o registro, imediatamente retornei e estou na UESC já na segunda semana de aulas, participando lá das turmas lá do Direito Tributário 2 e Direito Municipal. Venceslau, eu tenho conhecimento a causa que você abortou essa candidatura sua a deputado federal, mas muitos assinantes aqui da TVI não têm um conhecimento. Eu queria que você detalhasse aqui o que levou você à retirada do seu nome aí nessa corrida eleitoral. Olha, Rui, todo mundo sabe, a gente sempre falou aqui que a política estabelecida a partir do governo Temer, ela restringiu muito a democracia no Brasil. O fim das coligações proporcionais, que era algo que fazia parte da arte da política, de procurar buscar uma melhor coligação proporcional. Isso aí fazia parte do jogo de xadrez do exercício. Ela deixou de existir. Além do fim das coligações, também se estabeleceu uma cláusula de desempenho, que esse ano será de 2% de toda a votação para deputado federal em todo o território nacional, ou
a eleição de 11 deputados ou deputadas federais em 9 estados da federação. É um exercício difícil, o PCdoB ainda é um partido pequeno, é um partido relativamente médio em alguns estados, mas na maioria dos estados é um partido pequeno. E você conseguir atingir 2% da votação nacional ou eleger 11 deputados e deputadas em 9 estados não é uma tarefa fácil para o PCdoB. Portanto, a Bahia é um dos poucos estados que tem condições de entregar 2 deputados. E hoje nós temos a deputada federal Alice Portugal no mandato e o deputado federal Daniel Almeida. E o partido, obviamente, começa a fazer contas a partir da apresentação dos candidatos da federação, porque nós não estamos coligados, mas estamos federados com o Partido dos Trabalhadores e com o PV. Então, ao fazer essas contas, o partido avaliou que a nossa candidatura poderia significar um risco alto de não eleger 2 deputados. O que me conforta, Rui, é que a nossa candidatura ela caiu, ela foi retirada não pela sua fraqueza, pelo contrário, mas pela sua robustez e pela força que essa candidatura representava e que poderia, de alguma forma, prejudicar a eleição dos 2. E aí o partido tomou essa decisão e a gente, que é do ramo, que é da política, sabe como funcionam as coisas e retornando agora para as aulas, para a universidade e também aqui ajudando a organizar na federação as campanhas aí do Lula, do Jerônimo, do Otto em Itabuna e, na medida do possível, nos municípios onde nós construímos a pré-candidatura. Porque eu acho que a política é assim, a gente tem que ter a visão e a exata noção de que não deva ser um projeto pessoal e sim um projeto coletivo. A partir desse momento que foi retirada a sua candidatura, qual é o seu projeto político, principalmente aqui na região sul e baixo sul e extremo sul, onde você circula politicamente? Olha, embora não tenha registrado candidatura, eu continuei percorrendo os principais municípios onde a pré-candidatura ocorreu, fazendo aí as devidas transferências onde era possível, né? O Daniel Almeida, a gente está ajudando aí a candidatura dele no município de Maraú, com o nosso Rogério, futuro prefeito daquela cidade. No município de Jussari, com o nosso líder Guimarães. Também aqui na região dos municípios de Valença e Nilo Peçanha, no Baixo Sul. Algumas lideranças aqui do município de Itabuna irão também ajudar o Daniel. Município de Teixeira de Freitas, Guaratinga e Belmonte também marcharão com o Daniel. Os demais municípios, Itabuna, Ilhéus, Quaraci, Itapitanga, Itajuípe, Porto Seguro, Eunápolis, irão marchar com a candidatura da deputada Alice Portugal. Então fizemos todo esse périplo, viajei ao Baixo Sul, viajei ao Extremo Sul, mas nesta reta final me concentro aqui em Itabuna e na região sul para poder ajudar no processo das candidaturas, tanto de Alice quanto Daniel Almeida em cada local, da candidatura de Olívia Santana aqui em Itabuna, do deputado Fabrício em Ilhéus, também o deputado Hélio Ferreira, que tem uma candidatura muito forte no sul, no Baixo Sul, no Extremo Sul, vereador em Salvador por 2 mandatos. A Olívia, todos sabem que já é deputada, o Fabrício também. Então, basicamente, de forma concentrada, temos algumas coisas aí com o Zó, também deputado, sobretudo em Feira de Santana, Salvador, mas o nosso projeto é de contribuir para que o PCdoB possa ter a reeleição dos 2 deputados federais, Alice e Daniel, possa manter no mínimo as 4 deputados ou, quiçá, ampliar a sua bancada para 5 e garantir a eleição do Lula, do Jerônimo e do Otto Alencar. O futuro, Rui, depende muito do resultado desse processo eleitoral. Nós vamos aguardar o resultado do processo eleitoral e, na sequência, sentar com o partido e discutir efetivamente qual o projeto. Eu já tenho mais de 30 anos de militância no PCdoB, mais da metade da minha idade, tenho 52 anos e mais em torno de 32 anos de militância, portanto, comecei aos 20 anos e entendo que o PCdoB tem uma responsabilidade com o que nós acumulamos politicamente. E eu espero que o partido, de fato, tenha uma solução política à altura do que nós construímos
nesses territórios do Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, para que possamos, no futuro, ter condições de ter, de fato, uma representação política genuína da esquerda nesses territórios. Na sua avaliação, a sua pré-candidatura a deputado federal, não seria mais fácil você sair para candidato estadual? Ou é claro que vocês fazem um levantamento de tudo, pesquisa dentro do partido e vê a condição de cada um pré-candidato. Mas eu acho que a candidatura a deputado estadual, eu acho que levaria você a um percentual bem maior que deputado federal. E as condições também diferentes. Você ficaria aqui na Bahia, mais concentrado aqui, atendendo a cidade do interior como deputado estadual. E com o apoio do governador, eu acho que aí seria um bom passo para você galgar uma coisa maior. Olha, quando em 2000 nós temos uma tradição de candidatura a deputado estadual aqui, o Davidson foi candidato algumas vezes, né? 94, 98, 2002, em 2006 o Luiz Sena foi candidato, em 2010 eu fui candidato, alcançamos aí a primeira suplência, em 2014 o Aldenes, em 2018 o Jairo Araújo. Mas o Davidson Magalhães foi candidato em 2014, alcançou suplência, chegou a assumir o mandato, e a partir daquele momento o PCdoB acabou na região sul, extremo sul, acabou inaugurando uma nova etapa, uma nova fase de disputar o espaço de federal. Também, Rui, nós já tínhamos aí 4 mandatos de deputados federais fortes, deputado Zó do Norte, lá de Juazeiro, da região do São Francisco, o deputado Fabrício, muito forte na região de Vitória da Conquista, o deputado Bobô, forte tanto em Salvador quanto na região do Senhor do Bonfim, e a deputada Olívia Santana, muito forte em Salvador, no Recôncavo, e em todo o estado, na área do movimento negro, cultural, educacional. E aí nós temos ainda a candidatura do Hélio Ferreira, vereador 2 vezes, também foi presidente do Sindicato Rodoviário de Salvador, e do professor Rui Oliveira. Então, além de parcerias, por exemplo, que nós tínhamos aqui, da candidatura do Cacique Aruan, no extremo sul, na região, sobretudo de Porto Seguro, Cabralha, e também na região do Prado, no extremo sul. A candidatura do Tobias, que era uma candidatura de agente comunitário, que ele foi presidente, presidente licenciado do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde, de Eunápolis e região. Então, portanto, as parcerias foram se formando no aspecto de ter várias candidaturas de deputado estadual no Sul, Baixo Sul, Extremo Sul, e até em Salvador, para dar sustentação à candidatura de federal. Então, o desenho se formou naturalmente para que o espaço a ser disputado fosse de deputado federal e não de estadual. Mas é óbvio que na política as coisas mudam e a gente vai, de fato, com muita tranquilidade, muita paciência, aguardar os próximos passos aí, a partir de uma avaliação do resultado eleitoral. Se a gente elege Lula, elege Jerônimo, elege o nosso senador Otto Alencar, tem um bom resultado eleitoral na Bahia para deputado federal, estadual, eu observo que a gente consegue, de fato, um horizonte positivo para reposicionar e recolocar o nosso nome ou outro nome que a gente venha a entender ser consenso para a construção desse projeto. É importante ressaltar que não basta ser da região, não basta ser do território. Acho que é importante ter compromissos mais profundos com projetos mais avançados de transformação social. E eu acredito nisso e espero que a gente consiga dar esse salto político nos próximos embates que teremos. Isso quer dizer que o PCdoB da Bahia continua concentrado entre 2 pré-candidatos ou 2 deputados federais, né? Que é a Alice Portugal e o Daniel Almeida. Isso. Nós chegamos a ter 3 deputados federais. Chegamos a ter em 2 momentos. Edson Pimenta, 2 vezes, deputado estadual e depois federal, junto com Alice e Daniel. O Davidson, quando assumiu o mandato também, chegamos a ter 3 deputados federais. E na última eleição que o Davidson não foi candidato o ex-prefeito de Juazeiro, ele teve votos suficientes para se eleger, teve 110 mil votos, mas teve um problema eleitoral que acabou esses votos sendo invalidados
Então o PCdoB demonstra ter força política para ter 3 candidatos a deputados federais. Mas no momento atual, por conta da federação e de um certo enxugamento da chapa, o partido avaliou ser arriscado manter 3 candidaturas competitivas. Na verdade, nós tínhamos 4. Além da minha, a do Augusto Vasconcelos, vereador em Salvador e presidente dos sindicatos bancários. Essa foi retirada, nem chegou a lançar pré-candidatura oficialmente. Aí, no segundo momento, já na véspera da convenção, o Partido Nacional conversou, discutiu com os principais quadros aqui, avaliou o risco e preferiu fazer essa concentração nesse momento. É óbvio que o resultado disso, se estava certa essa estratégia ou não, a gente só vai poder saber depois que a urna abrir, né? Porque se o deputado Alice e o deputado Daniel tiver uma votação folgada, é um sinal de que havia sim espaço para uma terceira. Mas se de fato a votação for uma votação apertada, aí a gente vai estar confirmando que a decisão foi acertada. Voltando para Itabuna, Venceslau, e o PCdoB de Itabuna? Em que estágio está e a formação desse novo grupo que hoje está à frente, apesar que você continua à frente do partido em Itabuna, não sei se é você ou sua esposa, que é presidente do partido. Sou eu mesmo. É você mesmo, né? E como é que está a formação do partido hoje em Itabuna com uma vereadora, apesar que essa vereadora aí, parece que ela não se expõe assim muito, porque ela não tem assim aquele foco que no passado teve o Luiz Sena, que teve você, que teve o doutor Léo, nosso querido doutor Léo, e até o Davidson, né? Ela é meio retraída, não está acostumado com o mandato, ainda não. Olha, Rui, na verdade a vereadora Vilma, a gente tem acompanhado o mandato dela tem tido um bom desempenho. A Vilma, ela tem uma dupla responsabilidade, porque além de vereadora, ela é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itabuna, e isso consome bastante o tempo da sua atuação política, né, para dar respostas, para fazer os enfrentamentos necessários, as negociações necessárias com o governo municipal, mas tem tido sim uma atuação, tem nos ajudado muito aí, inclusive nas campanhas agora da deputada Alice Portugal, da deputada Olívia Santana, tem se posicionado bastante e se destacado nas lutas em defesa dos direitos das mulheres. Acho que o mandato pode sim ter uma amplitude maior, mas acredito que está num caminho certo e que está num processo de consolidação. É o primeiro mandato, estamos chegando na metade do mandato, né? E eu acho que a Vilma tem um grande potencial de fazer essa representação política do PCdoB e de trazer para dentro da Câmara temas, digamos assim, relevantes, não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal. Mas você há de convir que não é fácil uma única mulher numa Câmara de Vereadores de 21 vereadores, ou seja, são 20 homens e uma mulher sozinha. Não é fácil esse enfrentamento, mas eu acredito na força, na coragem, na dedicação. Ela tem se dedicado muito a estudar os temas. E o partido está sendo construído. É óbvio que muda o foco. Na eleição passada nós tivemos que construir uma chapa própria, num momento de adversidade política, de dificuldades políticas. Nessa eleição nós vamos estar disputando dentro da federação, a federação junto com o PT e com o PV. O Aldenis Meira assume o PV e a gente tem dialogado muito, eu, Aldenis e Jackson, para a gente montar uma chapa que seja capaz de superar os 4 mandatos, ou seja, de ter condições de eleger de 4 a 5 vereadores e vereadora. Estamos avaliando, após a eleição também resultado da eleição estadual e federal, iremos sentar e avaliar qual é o melhor cenário para a disputa municipal de Itabuna. Temos assim uma capacidade de dialogar com todos os partidos que ajudarem a viabilizar a eleição do Lula e a viabilizar a eleição do Jerônimo. Esses partidos, dentro desse arco de alianças, são os partidos que nós iremos sentar para dialogar e fazer as composições necessárias para manter o município de Itabuna no campo progressista. Eu não vejo muita dificuldade aí no mandato da vereadora. Por quê?
porque ela está aliada ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro. O partido está dando sustentação ao governo. E já facilita, né? Não é como antigamente que o PCdoB sempre batia de frente com os prefeitos eleitos aí, porque sempre era oposição. Então, você sendo oposição, é fácil você bater. Quando você é situação junto com o governo do município, você fica atrelado. Outra coisa, ela está acostumada a lidar com pessoas, porque, como você disse, ela faz parte de um sindicato. Sindicato aí cheio de gente, cheio de movimento, não para. Né? Então, mas eu acho que ela aparece muito pouco, se não dá para seguir as duas coisas, né? Que escolha uma, porque ela como vereadora, ela está meio apagada, Venceslau. E fala você, não como uma crítica até construtiva, tá? Porque eu conheço o desempenho dos vereadores do passado do PCdoB, com essa militância do PCdoB, e acho ela assim meia tímida para o cargo. E o partido vai colocar, ela vai continuar como vereadora no próximo mandato ou vai ter mais candidatos? É claro que mais candidatos vão ter, para disputar juntamente com ela. Mas já tem um nome assim, 2 nomes que vocês venham assim a dar uma força maior para que sejam eleitos? Olha, Rui, nosso projeto é avaliar, obviamente, a força do nosso partido e tentar retornar a um estado que nós já tivemos algumas vezes. A primeira vez que nós tivemos 2 vereadores foi quando Davidson e Léo se elegeram em 92, foram eleitos vereadores, os 2. Aí depois, em 96, a gente elegeu só o Luiz Sena, em 2000 também só o Luiz Sena, em 2004... fomos eu e Sena vereadores, em 2004. E depois, em 2008, chapa própria, eu sozinho. E de lá para cá, 2 vezes Aldenes e Jairo. E nessa última, nós voltamos a ter apenas um mandato, que é o mandato da Vilma, que eu acredito que a tendência natural é que ela seja candidata à reeleição, mas nós iremos trabalhar para voltar a ter 2 mandatos. E temos nomes, vários nomes aí que foram testados nas urnas e que têm condições de chegar lá, a exemplo do nome do Egnaldo França, do Movimento Encantarte, do Tiago Mendonça, lá do bairro Ferradas, da professora Adriana Tumissa, da rede estadual e municipal, também do Paulinho, do Banco, que é o primeiro suplente de vereador. Tivemos outras mulheres candidatas, Gislane, Leila e diversos outros companheiros e companheiras que ajudaram a compor. Mas, basicamente, esses nomes são os nomes que mais se destacam na possibilidade de buscar uma segunda vaga. E nós temos um pré-acordo com o PV e com o PT de que cada partido fará parte do esforço de que, pelo menos, se são 22 candidaturas, se a gente for colocar 7 candidatos, no mínimo, de cada partido, do PCdoB, do PT e do PV. E, óbvio que um vai ter que lançar mais 8, para fechar a chapa. E a gente já está bem avançado nessa discussão de ter candidatos fortes, candidatos médios e fortes. Não lançar candidaturas minúsculas, candidaturas que não tenham condições de agregar uma quantidade boa de votos à sexta. Eu acredito sim no sucesso da federação, na reeleição da Vilma e na eleição de mais um nome do PCdoB. Venceslau, agora... em relação a esses vereadores que hoje têm mandato em Itabuna, são 21 vereadores, que nota você daria a esses vereadores assim? O que é que você acha dessa atual Câmara aí? Olha, Rui, a Câmara de Vereadores é uma Câmara de Vereadores, cada Câmara tem a sua história, né? Essa é uma Câmara muito alinhada com o governo, com a gestão municipal. Isso acaba também, de certa forma, tirando um pouco, né? De uma atuação mais agitada. Nós vivemos tempos em que era praticamente dividido meio a meio, né? A oposição e a situação, e isso enriquecia muito os debates. Hoje o fato de ter, não estou fazendo aqui uma crítica à Câmara de Vereadores, mas o fato de ter quase a totalidade dos vereadores na base, isso acaba dificultando um pouco o enfrentamento, os debates. Mas nós temos vereadores de boa qualidade na Câmara Municipal de Itabuna. Muito poucos. O Rui, nós temos alguns vereadores sim que têm se destacado. Eu acho que a Câmara de Itabuna aí eu daria nota 7. Você está muito bondoso, viu? Eu daria uma nota 5. Nota 5, viu? Porque nós temos ali candidatos
já reeleitos ali, que deve ter uns 4 candidatos reeleitos, e a gente sabe que pelo menos eles têm um conhecimento do regimento da casa e sabe fazer política. Mas a maioria, como sempre, não vai ter seu mandato renovado, porque ultimamente você sabe que houve até época no qual eu estava vereador, quando era 13 vereadores, se eu não me engano, e o único eleito fui eu, tá? E a cidade derrotou 12 pré-candidatos a vereador. Derrotou 12 não, deixa eu lhe corrigir. Nessa mesma eleição, foi eleito o Vani prefeito e eu vice-prefeito. E você vereador. Exatamente, mas eu continuei sendo sozinho, porque você concorreram uma chapa no executivo, quase tiveram êxito, mas também... Então, de 11, apenas um foi reeleito. Exatamente, e os 2 não foram porque saíram, né? Foram para o executivo. Mas hoje eu vejo um nível muito fraco. Aqueles vereadores que só sabem dizer cabeça de calango, balançando a cabeça para o prefeito em troca de cargos, não é? É um saco sem fundo, quero. Não são parceiros na realidade do prefeito, que o prefeito não pode contar com eles na realidade. Pela manhã eles estão com o prefeito quando sai do gabinete, à tarde quando chega na Câmara já muda de ideia, porque o que ele voltou de lá da prefeitura achou pouco, sempre tem mais um pedido. Esse é o quadro real do nível de vereadores hoje de Itabuna. Mas aí compete a população, é quem vota e quem julga e tem conhecimento, porque hoje através da mídia aí, todos nós temos conhecimento de tudo o que acontece. E nós sabemos que é um nível muito fraco, tá? Alguns semi-analfabetos que desconhecem totalmente o que é ser vereador. Ele está vereador, eu sou vereador, você está vereador. Então vamos aí olhar com atenção para que as próximas eleições a gente venha melhorar o nível da Câmara, principalmente o nível cultural da Câmara, né? Porque você tem que ter uma Câmara com conhecimento, com esclarecimento, tá? Que venha focar em cima dos projetos, porque o prefeito não manda nenhum projeto pessoal dele, manda o projeto da cidade, da comunidade geral. E vale você observar e conversar. Mas hoje, para começar, o líder do prefeito, pela manhã está com o prefeito, à tarde já está com o presidente da Câmara e vice-versa, né? E os 2 só ciscam para dentro, né? Abandonando também seus pares. É o quadro atual da Câmara de Vereadores de Itabuna, Venceslau. Agora, saindo aqui um pouco de Itabuna, indo para Salvador, como está o nosso senador suplente, que é o Davidson Magalhães, aí, e secretário de Estado? Olha, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer assim, eu não acompanhei no cotidiano a Câmara de Vereadores, porque eu estava, como você sabe, até maio eu estava em Salvador e envolvido em uma atividade muito intensa lá na Bahia Gás, acabei não acompanhando passo a passo. Então, minha avaliação não é uma avaliação consistente e profunda a respeito do resultado da Câmara de Vereadores. Em relação a Davidson está bem, falei com ele hoje pela manhã, trocando aí informações acerca do quadro eleitoral, da situação política nacional e estadual. Nos falamos aí cotidianamente a esse respeito, até porque, além de secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o Davidson é presidente estadual do PCdoB e é um dos principais quadros da direção nacional do partido, que participa das decisões finas do PCdoB acerca da situação nacional. Então é bom sempre estar conversando, se informando, né, para poder saber quais são os rumos. Mas Davidson vai bem, eu acho que Davidson finaliza esses 4 anos como secretário com um legado muito bom. Um legado de um trabalho muito forte na área de qualificação profissional, Rui. Vários cursos. Durante a Covid foram cursos online, pela internet, porque não tinha como fazer presencial. Agora os cursos presenciais retornaram. São vários centros públicos de economia solidária, que é um trabalho importante, que dá assistência a empreendimentos, pequenos negócios, seja na área da agricultura familiar, na área do artesanato, na área do comércio informal, qualificando essas pessoas, melhorando os seus produtos, organizando marcas para esse produto, ensinando as pessoas a fazer um plano de negócio, a desenvolver para ter autonomia, porque não tem emprego formal para todo mundo, e as pessoas precisam aprender a se virar, a poder fazer do limão uma limonada e vender a limonada e sustentar a sua família. Então o Centro Público de Economia Solidária tem esse trabalho importante. Nós temos aqui em Itabuna, temos em
Em Porto Seguro, o último inaugurado foi em Porto Seguro. Temos em várias regiões do estado esses centros públicos, com advogado, com contador, com pessoas da comunicação, com especialistas. Aqui nós temos especialistas na área de chocolate, de cacau, que ajuda a desenvolver a economia local. Além das qualificações dos centros públicos, a Secretaria tem também a Superintendência de Desenvolvimento do Trabalho, a SUDET, que, além dos cursos de qualificação, faz o Cine Móvel, o Cine Bahia, a intermediação de mão de obra. E ainda assim tem a Superintendência de Economia Solidária, a SUDET, e a SUDESB, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Desporto, que tem feito um trabalho muito forte junto com o Davidson em todo o estado da Bahia. Para você ter uma ideia, Rui, aqui na região sul, a gente vai ter, somente na região sul, extremo sul, baixo sul, a gente deve ter em torno de 50 a 60 milhões de investimentos apenas em infraestrutura esportiva. Você tem a Vila Olímpica, que está finalizando a obra, está na parte de retoque e acabamento fino da Vila Olímpica, está bem adiantada a sua reforma, investimento de 4 milhões. Você tem o Campo Amador, já deve começar essa semana a colocar grama sintética lá no CAIC, um investimento de mais de 1,5 milhão. Você tem investimento de 2 areninhas, uma que já está sucesso ali na ponte do São Caetano e uma outra que vai ser na antiga feira do Conceição, 900 mil cada uma. Agora já foi lançada a licitação para a reforma do Itabunão, mais de 6 milhões. Então só em Itabuna você tem quase 20 milhões em obras de infraestrutura. Reforma obras também no município de Ilhéus, Areninha em Ilhéus, obra no estádio Mário Pessoa, obra em Baitaba, obra em Arataca, obra em Barro Preto, não, em Itapé, obra em Maraú, obra em Itacaré, em vários municípios da região você tem obras, tanto de estádios, de quadras, de areninha de futebol, de campo de futebol sintético, os centros de canoagem também, de Maraú, que vai ser construído, de Ubaitaba já foi construído, Itacaré está em construção, Camamu está em construção, porque é um esporte que tem se destacado muito no Brasil, né, nas Olimpíadas. Com certeza. Um outro esporte que tem se destacado são as artes marciais, é o judô, o karatê, o boxe. Aqui nós temos apoiado aqui a Associação de Boxe Lutando pela Paz no bairro Pedro Jerônimo, o Gil, que um aluno da sua escola de 16 anos conquistou pela segunda vez o campeonato brasileiro juvenil de boxe, o Samuel Rosa, está em Salvador, veio do Pará com essa medalha de ouro no peito. É um jovem que promete ir para as Olimpíadas de Paris. Então é muito investimento na área de Bolsa Atleta, na área de apoio aos atletas para viagem, hospedagem, para suas competições de treinamento. E a gente está reivindicando também, e o Davidson já sinalizou, mas o Vicente Neto, para a gente apoiar esse núcleo de boxe aqui em Itabuna, equipando melhor para que eles possam viabilizar um resultado. Então eu avalio e acompanho cada detalhe da atuação do secretário de Estado Davidson e tenho certeza que o legado, não só para Itabuna, para o sul da Bahia, mas para o nosso estado como um todo, será muito significativo. Agora, o estádio Luiziana Filho, será concluída essas obras aí de reforma, que sempre foi um estádio abandonado, nunca fizeram, governo nenhum nunca fez nada pelo estádio Luiziana Filho. Vai estar pronto para o começo do Campeonato Baiano? Olha, Rui, tudo depende do processo licitatório, né? A licitação foi startada, o Davidson espera que ainda esse ano, até o final do ano, assine a ordem de serviço e que a empresa contratada que venha ganhar a licitação, ela possa intensificar. Eu não tenho assim conhecimento do calendário do Campeonato Baiano, de quando começa. Mas se ele começar lá para o mês de abril, maio, acredito que o estádio já está apto para a apresentação. O segundo semestre do ano. Exato. Na realidade, são obras. Se é no segundo semestre, com certeza vai estar pronto, porque é uma obra de duração aí de 6 meses no máximo. E a licitação já está na rua, ocorrendo agora, contratando agora, dando ordem de serviço agora, deixando os recursos, né, para o próximo governo, locados, para o próximo governo não ter solução de continuidade. Eu acredito que o Itabuna possa ter. O governador Rui Costa atendeu esse apelo daqui do município e pediu ao Davidson que, junto com sua equipe, que
acelerasse ao máximo, e foi feito de forma recorde. O projeto, junto com o apoio da Prefeitura, e a licitação já está na rua, como falei. Esperamos em breve ter o resultado da empresa, espero que ganhe também uma empresa de porte, uma empresa capaz de fazer com qualidade e rapidez. Venceslau, você, antes de ser pré-candidato a deputado federal, você estava diretor da Bahia Gás da Bahia. Aí pergunto a você, por que o preço do gás na Bahia, onde nós produzimos uma boa parte, é tão caro? Por que o governo do estado não tirou alguns impostos aí para que o preço viesse a cair? Olha, Rui, eu posso te assegurar o seguinte, o preço do gás natural não é que ele esteja caro na Bahia. E a Bahia Gás, ela pouco pode... É cara para o povo, né? Ela pouco pode fazer, a Bahia Gás pouco pode fazer para reduzir o preço do gás. Porque a Bahia Gás, ela vende o gás pelo mesmo preço que ela compra. Se ela comprar, hoje ela compra de 11 supridores, ela comprava apenas da Petrobras, hoje ela tem 11 empresas que vendem o gás, ela compra, ela repassa. Ela cobra apenas o serviço de transporte do gás pelo seu gasoduto. Então ela cobra uma margem, uma tarifa que vai cobrir os custos para manutenção e também vai cobrir os investimentos para poder expandir a sua rede de dutos dentro do território do estado da Bahia. E a representação desse custo é em torno de 10%. 60%, 70% é o preço do gás. E o restante são impostos e o transporte do gás. Que você tem, eu falo de transporte e distribuição, são coisas diferentes. O transporte pode ser via navio, metaneiro, pode ser via dutos, né? Como nós temos aqui o Gazene, que vem de lá do Rio de Janeiro, Espírito Santo, lá do Sudeste, trazendo gás para aqui. Então, esse gás, a maioria do gás não é produzido na Bahia. Porém, o gás não está mais caro na Bahia porque houve uma retomada da produção do gás em terra, na região, sobretudo do Recôncavo, e esse gás é mais barato do que o gás que a gente compra de duto. Mas houve também, você há de convir, uma interferência muito forte em relação ao preço do gás com a guerra da Ucrânia e Rússia, porque a Rússia é uma das maiores fornecedoras de gás do mundo, né? E junto com alguns países árabes ali, eles fornecem mais da metade de todo o gás produzido no mundo. E com essa confusão, o preço do gás realmente ampliou, ficou muito desproporcional, mas eu acredito que seja algo passageiro. Qual é a produção de gás da Bahia? Olha, a Bahia Gás ela distribui em torno de 4 milhões de metros cúbicos dia, e desses 4 milhões de metros cúbicos dia, eu acredito que menos de 1 milhão seja produzido na Bahia. Então, menos de 1/3, 1/4 da produção. Venceslau, vamos agora a nível de campanha na Bahia, dos pré-candidatos ao Senado e a governo do Estado. Como é que você enxerga aí esse nome que surgiu assim? Quer dizer, que o governador Rui Costa, que não tem a dúvida, foi um dos melhores governadores que o interior da Bahia teve, né? Porque nós sabemos que o Rui, quando era pré-candidato, chegou em Itabuna ali no ABB, que você olhava para ele não sabia ainda se expressar bem, não tinha jogo de cintura, apesar de ter ficado 4 anos em gabinete atendendo os prefeitos, como secretário do governador Wagner, e ele ganhou ali muita cancha e tudo, e foi desenvolvendo e chegou ao nível que chegou de um bom governador avaliado por toda a população da Bahia. Mas agora, na escolha do seu candidato ao governo do Estado, o professor, que é colega seu, Jerônimo, tá? Ele colocaram ele em uma secretaria que nós sabemos que são 2 secretarias que nós temos que são problemáticas, que é Educação e Saúde. Você tem conhecimento disso, que é difícil você operar em uma secretaria dessas, aí é muito difícil mesmo. E ele não pôde aparecer, poucas pessoas tinham conhecimento da figura do Jerônimo, apesar que ele já tinha passado pela Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, mas também uma carteirinha escondido, e agora ele está aí como candidato ao governo do Estado, e nas pesquisas aí ele está bem abaixo, segundo as pesquisas, que eu me nego até a acreditar em pesquisas, porque é tanta diferença de uma para a outra aí que você perdeu a credibilidade. Mas como você vê, sinceramente, a candidatura do Jerônimo ao governo do Estado e o vice, que foi colocado também, uma figura também pouca conhecida do interior da Bahia?
Olha, Rui, você tem razão, de certa medida o Jerônimo não era uma pessoa conhecida, né? Hoje com o programa de televisão, com as suas aparições, com as visitas que ele tem feito no interior da Bahia, já se tornou um líder conhecido. O Jerônimo, ele tem uma experiência administrativa fenomenal. Antes de ser secretário do Desenvolvimento Rural da SDR da Bahia, ele foi do Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo de Dilma, participou lá de uma superintendência desse ministério, ajudou a desenvolver políticas de desenvolvimento agrário. Na Bahia, ele é uma das cabeças que pensou, junto com o Wagner, a nova divisão territorial do Estado em territórios de identidade, né? Hoje nós estamos no Litoral Sul, nós temos a Costa do Descobrimento, a Costa do Dendê, o território do extremo sul da Bahia, o território do Cisal, ou seja, dividiu a Bahia em territórios de identidade cultural e econômica, ou seja, Litoral Sul é a tradicional região do cacau, a região cacaueira, a antiga região cacaueira. E com essa redistribuição territorial, foi capaz de fazer políticas públicas através dos conselhos territoriais e de orçamentos para desenvolver essas regiões, desenvolver a bacia leiteira, o caprino, o cacau, o chocolate, enfim. O Jerônimo estava dentro disso, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário. No segundo, o Jerônimo também foi o autor, foi quem escreveu, sistematizou e coordenou os 2 programas de governo de Rui Costa. Então, de alguma forma, ele tem participação no êxito desse governo, porque o que está registrado enquanto programa de governo teve a caneta dele, para ajudar a pensar, sistematizar, enxugar os excessos e ter um plano de governo preciso que tem feito de Rui Costa um dos melhores, se não o melhor governador do nosso país. O Jerônimo foi para a Secretaria de Educação. Talvez esse tenha sido o maior desafio da sua trajetória administrativa. O Jerônimo foi para a Secretaria de Educação e no momento que ele sentou na cadeira, assim como nosso reitor Alessandro aqui Fernandes da UESC, sentou na cadeira, 3 meses depois veio a pandemia. E aí o que é que faz? Fecha escola, fecha tudo, aí vamos correr para viabilizar uma estrutura que não existia de aulas remotas, né? Através da internet, monta essa estrutura para poder não deixar os alunos completamente desassistidos. Aí nós temos problemas, os alunos não têm recurso para a internet. Estabelece bolsa para que os alunos possam adquirir pelo menos uma linha de internet para ter acesso às aulas. Aí você vem, o que fazer nesse período aí? Eu acho que ele foi inteligente. Você sabia que tem 240 escolas de tempo integral sendo construídas na maioria dos municípios grandes, médios e de porte razoavelmente médio no estado, 240. Itabuna tem uma sendo construída, Ilhéus tem uma sendo construída, em Porto Seguro, em Eunápolis, em todos os lugares, que vai ao final desse ano ser entregue. E o ano que vem nós vamos ter escolas de alto nível, de padrão europeu. Faltou divulgação, né? Faltou divulgação, realmente faltou. Nós vamos ter 240 escolas de padrão europeu na Bahia. Algumas delas, inclusive, com piscina, todas com quadra esportiva, todas com anfiteatro ou teatro, todas com sala de informática. A de Itabuna já começou a construção? A de Itabuna começou a construção. Fica em que local? Fica ali na região do Sarinha, no antigo CSU ali. Ah, certo, que é a professora Rose. Isso. O antigo Félix Mendonça. Exato, vai ficar ali próximo ao Félix Mendonça. Já está em bom andamento a construção do colégio. Ilhéus também está sendo construído, Teixeira de Freitas está quase entregue a obra. Isso fora a requalificação das escolas. O CIONF, uma escola que nós dois temos uma história com aquela escola, você sabe muito bem, não é fácil. Eu fico alegre e visitei a professora Semiramis, que é a atual diretora, e lá a gente está percebendo lá a cobertura da quadra e reforma da quadra, construção de refeitório, construção de biblioteca, a reforma completa do CIONF, que vai ficar também um brinco. Então ele pensou, já que eu não posso, já que eu não tenho aula presencial, eu vou melhorar a infraestrutura para quando voltar a aula presencial, eu ter uma infraestrutura digna da educação. E, Rui, uma coisa que eu achei assim interessante na gestão do Jerônimo, foi que ele fez, eu não tenho gasto com merenda escolar, porque o aluno não está indo para a escola. Se eu não tenho gasto com alimentação escolar,
eu vou fornecer um cartão para cada aluno que está em casa, estudando em casa, mas a fome continua, né? A necessidade de comer. E ele vai pegar esse cartão e vai ajudar a mãe dele a comprar ali uma carne, um leite. Comendo, né? Continua comendo para estudar, porque ninguém estuda de barriga vazia. Você não tem nem como raciocinar. Então, você tem razão quando você diz que faltou divulgação, porque foi muita coisa feita pelo secretário de Educação na época, Jerônimo, que acabou que a população, a grande parte da população não tem nem conhecimento disso. Então, essa história de dizer que é o pior secretário de Educação não existe, porque os resultados vão aparecer. E você sabe muito bem que a educação, você planta hoje, o resultado vem daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Não é um resultado imediato. Então, o Jerônimo, eu acredito no Jerônimo, é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa que tem capacidade de interlocução muito boa, tem capacidade de gestão e, obviamente, é um grande desafio, né? Porque é a primeira eleição dele, você está começando a carreira política num topo, né, de candidato a governador, mas existe um acúmulo administrativo, funções, de várias funções que o credencia a ser um grande governador, e eu acredito nisso. Sobre pesquisa, se eu fosse discutir pesquisa, pesquisa na Bahia parece que não vale, porque nenhum instituto de pesquisa acertou as últimas eleições. Não acertou a primeira de Wagner, a segunda de Wagner, a primeira de Rui e a segunda de Rui. As 4 diziam que a gente ia perder no primeiro turno. E aconteceu justamente o inverso. Ganhamos todas as 4 no primeiro turno. Na Bahia, todas essas eleições não teve segundo turno. E não tem tradição de ter segundo turno na Bahia, né? Até quando o Carlismo ganhou, Paulo Souto, César, também foi no primeiro turno. Então, eu espero que a gente vai ter uma grande e boa e grata surpresa nas eleições da Bahia, elegendo Jerônimo Rodrigues, professor Jerônimo, no primeiro turno. E espero também que o Jerônimo, e aqui eu faço, Rui, uma observação, que o Jerônimo tenha uma visão mais cuidadosa e mais carinhosa com as universidades estaduais. Afinal de contas, ele também é professor de uma das universidades estaduais, que é a Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Venceslau, eu quero agradecer aqui, em nome da TVI, a sua presença aqui. Foi um bom bate-papo. Pelo menos a população local aqui de Itabuna teve conhecimento de várias coisas que o PCdoB atuou dentro de Itabuna, do quadro do PCdoB, não só daqui de Itabuna, mas também da Bahia, através do nosso presidente e secretário de Estado, Davidson Magalhães. E aqui fica aí seus agradecimentos aí à população. Agradecer a Rui, agradecer a nosso Barbosa, nosso amigo Barbosinha, e a toda a equipe aqui, Carol, a equipe técnica, que sem eles também a gente não poderia estar aqui conversando com vocês. E dizer também, Rui, faltou a gente falar da política nacional. Eu acho que o povo brasileiro está cansado desses 4 anos de muita confusão, muita bagunça, de estímulo ao acirramento, à disputa, ao ódio. Eu acho que o Brasil não precisa disso, o Brasil precisa de mais união, o Brasil precisa de trabalho, de amor. Eu acho que o Lula representa isso. Eu tenho assim, convicção também de que é necessário mudar para a gente ter a construção de um novo projeto nacional de desenvolvimento, com geração de emprego e renda, com inclusão social, com respeito à diversidade que é o Brasil, que tem negro, tem índio, tem mulher, tem de tudo que você pensar aqui na nossa nação, uma nação muito diversa. Tem um público LGBTQIA+, você tem os quilombolas, os indígenas, você tem um agronegócio também, você tem, isso tudo precisa ser harmonizado. Eu acho que o Lula tem essa capacidade, enquanto estadista, de fazer essa harmonização. E agradecer, dizer que esse programa é um programa que é um programa bacana, no sentido de ser um programa extremamente crítico, mas verdadeiro, e em que o debate das ideias ocorre de forma tranquila, sem nenhum tipo de amarras ou algemas. Então, acho que é importante você manter esse espaço de debate aqui na TVI, que poucos sabem do alcance, mas eu conheço o alcance dessa emissora aqui na nossa cidade, na nossa região, e dizer que desejo também para você, para sua família e para toda a família TVI, muita saúde nesse momento difícil que a gente atravessou, né, do Covid, e que espero que a gente volte à normalidade do ponto de vista da saúde, do controle das epidemias e do desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região.
agradecer a todos e a todas e desejar aí um sucesso, um bom sucesso durante a semana. Obrigado, Venceslau. Voltaremos aí na quinta-feira. Agradeço também a participação de Venceslau e de Rui Machado com o quadro Política na Veia. E agora, retornando aqui, você aí que está precisando de um estágio para complementar o seu currículo e concluir a sua formação acadêmica, o CIE divulgou vagas de estágio para nível superior em Itabuna, Ilhéus e Jequié. As vagas serão de administração do 1º ao 6º semestre, uma vaga, economia do 2º ao 6º semestre, uma vaga também, e para Ilhéus, administração, e Jequié também uma vaga de administração. Como eu falei para vocês mais cedo, nós temos aqui a parceria com o Portal à Tarde, que é um portal de notícias de todo o Brasil. Tem notícias também aqui da Bahia, se caso for o seu interesse maior no momento. Falamos lá de política, esporte, basta você clicar na aba que tem mais o seu interesse. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o passo a passo do Portal à Tarde. Aqui é o Portal à Tarde, como eu estava informando. Você pode escolher entre notícias, política, esporte, comercial, o assunto que mais lhe interessa. As manchetes de destaque aqui. Essa aqui para as eleições, que é uma mensagem, né, dita pelo seu João Roma, ele que é candidato aqui a governador. Ele diz o seguinte: o que se vê é um candidato fujão sobre a CM Neto com relação, né, às questões aí dos debates, que a CM Neto não tem comparecido. Pelo Twitter, o candidato do PL, João Roma, reagiu e perguntou se o ex-prefeito tem medo dele. Inclusive, a CM Neto até lançou uma nota em suas redes sociais, também desafiando o candidato a governador do PT, que é o Jerônimo Rodrigues, para um debate, já que o mesmo também o chamou para conversa, né? Após a CM Neto ter faltado alguns debates. O candidato ao governo da Bahia e ex-ministro da Cidadania e deputado federal João Roma classificou como bravata pura o desafio feito pelo candidato ACM Neto ao candidato Jerônimo Rodrigues durante entrevista à rádio El Cesior na manhã de terça-feira. O que se vê é um candidato fujão. Já ocorreram 2 debates, todos estruturados com regras claras, e ele buscou desculpas esfarrapadas para fugir do debate. E depois vem propor um debate entre ele e Jerônimo. Ele está com medo de conversar comigo, por quê? Questionou Roma. Roma ainda afirmou que o ex-prefeito de Salvador tem que dizer por que ele não quer e o que ele tem contra a Bandeirantes, a TVE, porque ele só pode debater na TV que ele é dono. O ex-ministro da Cidadania salientou ainda que a ACM Neto só se preocupou com os seus próprios interesses. Em seu Twitter, Roma reagiu ao convite de ACM Neto ao candidato petista, Jerônimo Rodrigues, e perguntou se o ex-prefeito de Salvador tem medo dele, ao citar o convite feito pelo carlista Jerônimo Rodrigues para debater em local e horário de sua escolha. Nos 2 debates que eu participei, a ACM Neto se acovardou e fugiu. Agora ele está propondo um debate apenas com o candidato do PT. Será que ele tem medo de mim? Questionou Roma. Tá com medo de quê, ACM Neto? Por que quando o debate é comigo você corre do pau? Questionou. João Roma também criticou a forma como a atual gestão estadual do PT, que já completa 16 anos, trata os servidores. Atualmente, o governo do estado trata o servidor como adversário ou como uma mera despesa no final do mês, disse Roma, que citou a questão do pagamento dos precatórios, que deve ser vetada ainda esta semana na Assembleia Legislativa. O estado fica criando artifícios para dificultar uma coisa que é líquida e certa para o servidor, o precatório da educação, comentou Roma, referindo-se aos recursos da Fundef. Nesse precatório da educação, o governo federal já mandou mais de 40% dos valores. Por que o governo não paga? Tem professores com mais de 80 anos aguardando receber. E o que o governo faz? Toda hora cria um artifício, uma dificuldade, uma pegadinha para não levar o direito ao servidor. Criticou Roma. Aqui a gente também tem outros destaques. Esse aqui é o portal da TVI, aqui você pode escolher a sua programação favorita. Você que gosta aqui da programação, que é o TVI News, essa que está passando aí agora na sua telinha, é só você clicar aqui em TVI News, que vai aparecer as edições da nossa programação. Você que gosta de assistir o Alerta Cidade, é só clicar na aba do programa Alerta Cidade. De Olho no Som, que é o quadro com o Charles, que dá todas as dicas de som. Você aí que quer se profissionalizar nessa área, esse é o quadro ideal com dicas para você. Baião de 2,
e inteligência policial, que é o reality que tem aqui na TVI. Agora, retornando aqui para as notícias do Portal à Tarde, como eu informei para vocês que querem ficar dentro de notícia, é só clicar aqui em notícias, que será exibido os principais destaques aqui do Portal à Tarde. Agora, voltando para a política, ruralistas negam espaço para show de João Gomes por causa de Bolsonaro. Sindicato Rural de Imperatriz Maranhão não cedeu a arena ao cantor por ele tratar mal a figura do presidente. Diretores do Sindicato Rural de Imperatriz no Maranhão gravaram um vídeo publicado nas redes sociais para explicar que vetaram um show do cantor João Gomes no Parque de Exposição da cidade por causa do posicionamento do artista, contrário ao presidente Jair Bolsonaro. Fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes aqui dentro da nossa arena, o qual nós negamos em virtude do comportamento dele de tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro. Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposição, disse um dos dirigentes do parque. Um dos artistas mais populares do país, João Gomes puxou gritos e xingamentos contra Bolsonaro durante a sua passagem pelo Rock in Rio e depois pediu desculpas, mas os bolsonaristas de Imperatriz não ficaram satisfeitos. Após a repercussão do caso, o presidente de um clube local disponibilizou o espaço sem custos e disse que não aceita censura política na cultura. O João Gomes aí que se posicionou, politicamente, e houve essa retalia por parte dos apoiadores do candidato Bolsonaro, que não concordou com a atitude dele, de incitar, de certa forma, um certo ódio contra o presidente com os seus discursos. Agora aqui a gente vai ver outro destaque, também de notícia, no Portal à Tarde. Portal à Tarde, que é um portal completo, com todas as notícias aqui do Brasil e do mundo. Outro destaque aqui é um destaque do Flávio Bolsonaro, recordista em doações. Campanha de Bolsonaro está sem dinheiro. Vamos clicar aqui. Nenhuma campanha arrecadou 10,8 milhões por pessoas físicas como a campanha de Bolsonaro. Filho do presidente da República e candidato à reeleição, o senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, tem se queixado de falta de recursos. Esse é sim um ponto crítico da nossa campanha, disse Flávio, que coordena a campanha do pai. Para o senador carioca, a campanha do seu pai pode ficar sem recursos para um eventual segundo turno. E uma das causas é a lentidão na arrecadação de recursos por pessoas físicas. No entanto, a campanha de Jair Bolsonaro é a que até o momento arrecadou mais, nesse formato 10,8 milhões. Flávio diz o seguinte: poderíamos estar com uma força muito maior, com capilaridade muito maior com os candidatos do PL a deputado federal e estadual, com mais recurso para fazer a campanha e levando o nome do Bolsonaro. Isto não está acontecendo porque não tem recurso, completou Flávio em entrevista ao jornal O Globo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem posicionamento parecido ao de Flávio e também reclama da falta de doações por pessoas físicas para a campanha do Jair Bolsonaro. Agora vamos falar um pouquinho, dos principais destaques com relação à segurança. Quais são as notícias que nós temos aqui, PF investiga furto e revenda de computadores de órgão público. Isso foi no Distrito Federal. A operação cumpre 2 mandatos e investiga furto, receptação e revenda de equipamentos. Aqui uma notícia de luto, que é o cineasta francês Jean-Luc Godard, que morreu aos 91 anos. Crítico e diretor, foi um dos fundadores do movimento conhecido como Nouvelle Vague. Voltando novamente às eleições, como a gente está aí há 19 dias das eleições, a gente tem muito destaque a respeito. E agora é o aplicativo do TSE que recebe mais de 10 mil denúncias em apenas um mês. Eu vou clicar aqui nesse destaque. Pardal encaminha mensagem sobre propaganda irregular diretamente para link do Ministério Público. Desde o dia 16 de agosto, o aplicativo Pardal recebeu 10.870 denúncias de propaganda eleitoral irregular de todo o país. Criado pela Justiça Eleitoral em 2014, a ferramenta foi atualizada para este ano e pode trabalhar com situações envolvendo compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais, entre outros. Já a apuração de todas as denúncias compete ao Ministério Público Eleitoral.
Os eleitores de Pernambuco foram os que mais fizeram denúncias, com 1.511 registros até agora, seguido por São Paulo, 1.311, Minas Gerais, 1.195 e Rio Grande do Sul, 1.086. Por região, o Sudoeste lidera com 3.590 denúncias, seguido pelo Nordeste, 3.159, o Sul, 2.056, Centro-Oeste, 1.275 e Norte, 790 denúncias. Já com relação aos cargos em disputa nestas eleições brasileiras, a maior parte das denúncias envolve campanhas de deputado estadual, são 3.683 denúncias, seguida das de deputado federal, 3.476 denúncias, presidente, 1.485 denúncias e governador, 738 denúncias. O aplicativo, pessoal, ele é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais ou formulário web no site do Pardal, onde é possível fazer o acompanhamento das denúncias, acessar estatísticas de abrangência nacional e estadual para todas as eleições, bem como obter orientações sobre o que é ou não é permitido durante a campanha eleitoral. No ícone Orientações, dentro do próprio app, o eleitor pode tirar todas as dúvidas sobre o que pode e o que não pode fazer em propaganda eleitoral. O aplicativo encaminha a denúncia diretamente para o link do Ministério Público do Estado do denunciante, mas é necessário ter provas, logicamente, da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos, e o cidadão pode escolher realizar a denúncia de forma anônima também. Esses são alguns dos destaques aqui do Portal à Tarde. Mais tarde a gente volta com o Portal à Tarde novamente, tá? Ele, que é um portal completo com notícias aqui de todo o Brasil e também notícias do mundo. Aqui você vai encontrar política e esporte, como eu já citei para vocês. Eu vou retornar para a nossa bancada e, como eu estava falando mais cedo, você aí que quer participar aqui da nossa programação, deixar sua dúvida, sua pergunta, é só entrar lá no chat do YouTube, que é o TVI News Brasil. Lá você pode acompanhar todas as entrevistas aqui na TVI ao vivo. E você que não conseguiu pegar o programa do início, às 13 horas, a gente vai ter também a nossa reprise. Eu vou chamar agora Raquel, a nossa querida psicóloga, ela que sempre é necessária, né? E traz aí um recadinho. Raquel Rocha, então, com vocês. Olá, telespectadores do TVI News. Hoje nós vamos falar sobre de que forma a psicoterapia ajuda no tratamento da depressão. A Organização Mundial de Saúde define depressão como um transtorno mental caracterizado por tristeza, perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimentos muitas vezes de culpa, de baixa autoestima. Além disso, o paciente também costuma apresentar alterações no sono e no apetite. E essas alterações no sono, por exemplo, pode acarretar sensação de cansaço, dificuldade de concentração. No DSM-5, a depressão é um transtorno caracterizado por um estado de tristeza persistente e profunda, de perda de interesse, de ânimo, de falta de prazer e dificuldade em realizar as tarefas diárias. A depressão pode ser resultado de uma desarmonia no cérebro devido a uma diminuição na quantidade de neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina. Essa desarmonia pode ser causada por fatores biológicos, psicológicos ou ambientais. O tratamento da depressão pode ser psicoterapêutico ou medicamentoso, a depender do caso. Sobre a psicoterapia, vamos citar aqui um artigo da revista Filosofia, a edição sobre psicanálise e neurociência. João Fernandes Teixeira, PhD pela Universidade de Essex, na Inglaterra, aponta os benefícios do tratamento terapêutico. Ele diz que estudos recentes mostraram que a psicoterapia altera de maneira significativa o funcionamento e as conexões cerebrais. Constata-se mudanças no fluxo sanguíneo do sistema límbico e, em alguns casos, quando está associada à medicação, o aumento do fluxo sanguíneo chega também aos gânglios basais. A ressonância magnética funcional e a tomografia axial mostram que, em casos de pacientes que sofrem de depressão, a terapia opera mudanças no córtex frontal, no córtex cingulado anterior e no hipocampo. Uma reorganização da conectividade cerebral ocorre após a psicoterapia. Psicanálise, psicoterapia e neurociência convergem quando adotamos
uma perspectiva naturalista acerca do mental. A depressão é uma doença grave que leva o indivíduo ao sofrimento extremo. É a maior causa de suicídio no mundo. Nunca deve ser subestimada e nem escondida. Com o tratamento adequado, a depressão pode diminuir ou até mesmo chegar à remissão completa. É isso aí. Esse mês aqui, que é o mês de Setembro Amarelo, né? É o mês de combate ao suicídio. Logo, logo a gente vai fazer um especial aqui no programa. Como Raquel bem falou, né, a depressão é uma doença que tem acometido a várias pessoas, principalmente os jovens. A gente tem aí jovens e até crianças também. Hoje em dia a depressão ela não é só para os jovens. A gente atendeu recentemente aqui, fez uma entrevista com um psicólogo, onde ele falou justamente sobre a depressão infantil, que acomete também crianças, principalmente no período da pandemia, né? As crianças que não tiveram mais os contatos com seus colegas na escola, nem aquelas atividades para ocupar a mente, e acabou muito se tornando depressivos. Então é importante a gente sempre se atentar aos sinais, e estamos no mês de Setembro Amarelo, que é o combate ao suicídio. Se você aí tem algum amigo, ou sente que alguém está precisando de ajuda, dê aquele apoio, porque depressão ela não é brincadeira, tá? Em breve a gente vai fazer um especial aqui para o Setembro Amarelo e falar um pouco mais sobre essas doenças. Raquelzinha vai estar aqui conosco no estúdio e vai esclarecer também as dúvidas, ela que é a psicóloga maravilhosa aqui da TVI. Um beijo, viu, Raquel? Nós estamos aqui morrendo de saudade. Agora, pessoal, vou iniciar nossa segunda entrevista com Kalinka Correia da Silva Oliveira e o Eliseu Teixeira Neto. Eles que vão esclarecer aqui dúvidas e falar um pouco sobre o trabalho deles, que envolve aí toda a causa ambiental e a proteção de animais quando ocorrem obras em áreas onde eles estão localizados, que é o que está acontecendo aqui na implementação da BA 649. Bom dia, Kalinka, e bom dia, Eliseu. Bom dia. Me contem aí como é que está sendo a atuação de vocês dentro dessa obra. Bom dia. Eu sou bióloga e dentro da obra o papel principal é focado no salvamento dos animais, né? A gente tem um programa de resgate e afugentamento de fauna, que antes de qualquer atividade ser iniciada para retirada do material, seja material rochoso, seja a vegetação, a gente faz uma inspeção na área, procura identificar ninhos, tocas, abrigos, locais que os animais podem ficar escondidos, e a gente faz toda a retirada deles, e durante o processo de derrubada, né, das árvores, a gente também fica lá acompanhando e fazendo esse resgate em loco, né, o resgate no momento que a obra está sendo executada. E após as atividades, esse trabalho também ele continua até a finalização de todas as etapas de construção. O biólogo ele fica presente na obra, fazendo esse acompanhamento de resgate, não só dos animais que estão diretamente afetados, né, pela supressão, mas como também outros que podem ocorrer nas áreas que já foram suprimidas, como a gente fala, ou no canteiro de obras, ou que por algum motivo venham a ser atropelados nas áreas, né, de influência da obra por morador ou pelo próprio tráfego que acaba se intensificando, né, porque antes era uma mata e depois acaba virando uma estrada ou uma área aberta, e aí esses animais eles continuam visitando aquela área. Então a gente faz esse trabalho durante todo o processo de implementação. E como é que funciona assim para não tirar totalmente o habitat? Porque, consequentemente, quando ocorre uma obra, aquele animal ele perde parte daquele local que ele tinha como moradia, né? Consequentemente, por isso ele retorna àquela localidade. Como é que vocês fazem para realocar e o animal ter esse entendimento de que ali não é mais o espaço dele? Então, naturalmente, eles tendem a fugir da gente, né? Uhum. Então, um local onde tem um fluxo maior de pessoas, os animais naturalmente tendem a evitar. Em alguns casos, vou citar, por exemplo, o passarinho. Às vezes a gente faz realocação de ninho. Como é que acontece essa realocação? Se o ninho ele já tem um passarinho, um ninhego, que a gente fala que é quando ele está filhotinho, mas ele já começou a piar, já está nascendo plumagem, ele consegue ter essa comunicação de vocalização com os pais, a gente faz um transporte parcelado. Por exemplo, o eixo da minha supressão são 3 metros. Eu realoco ele um pouquinho para 1 metro, 1,5 metros de onde ele estava. Ele vai piar, a gente fica observando, a mãe vai chegar.
a gente viu, ó, a mãe continua visitando o ninho. Aí a gente espera um tempo para ele se adaptar e ele crescer também. A gente realoca um pouquinho mais. A gente nunca tira do local de uma vez, principalmente quando é ninho, e a gente nunca faz essa realocação também para um lugar muito longe, principalmente porque senão ela não encontra. E se tiver em ovo, a gente não pode mexer. Aí o que é que a gente faz? Faz uma sinalização naquela área, que aí todos os funcionários da obra, eles são orientados. A gente faz vários encontros durante o mês e durante o trabalho também. Nesses encontros a gente está sempre explicando o que é que está acontecendo, quais os animais que foram resgatados naquele período, quais os animais que foram sinalizados, e aí a gente vai acompanhando todo o processo até esse animal ele se desenvolver e sair, porque ele migra para outro lugar. Um exemplo também que acontece muito desse tipo de migração, abelhas. Nem sempre as pessoas sabem, né? Mas a gente também faz resgate de abelhas, principalmente as abelhas que são nativas, porque além de estar acontecendo uma interferência, essa interferência ela não pode ser tão grande a ponto de extinguir os animais daquele local. Então a gente também faz essa realocação com abelhas. A gente procura ver um tipo de vegetação semelhante aonde ela foi retirada, aí posição da entrada da toca, porque tudo isso influencia na dinâmica da abelha, dela se localizar aonde ela está e ela localizar os pontos onde ela vai encontrar água, onde ela vai encontrar comida. Então a gente faz essa realocação também para uma área próxima do local, mas que não está sendo afetada, que não vai ser cortada, que ninguém vai estar passando o tempo todo, e aí faz essa realocação um pouco para a lateral, para uma mata um pouquinho melhor, e fica observando. E os outros animais a gente só faz o afugentamento mesmo direcionado. Usa apito, às vezes a gente precisa tocar, alguns animais menores a gente precisa pegar e fazer o transporte, mas eles por si só tendem a querer fugir da área que está sendo afetada. Então eles não retornam, poucos animais retornam. Às vezes cobra, que é um pouco territorialista, ela acaba voltando ainda algumas vezes, mas aí os trabalhadores avisam quando a gente não está próximo, porque às vezes a gente já fez aquela área e está tá um pouco mais à frente. Aí eles ligam, ou eles chamam no rádio, apareceu um animal aqui, a gente está em tal ponto da obra, aí a gente volta lá, faz o resgate novamente, encaminha ele para outro lugar. E assim, é um trabalho que tem muitos anos acontecendo e a gente vê que dá certo. Eu falo todo dia, a gente não consegue salvar 100% dos animais afetados, mas uns 50, 60 que a gente consegue salvar, garante, né? Que aqueles animais eles não se extingam, pelo menos naquela localidade ali. Então, assim, eles mesmos por si só se ajudam, sabe? Eles conseguem sobreviver bem quando eles são realocados. Tem essa inteligência, né, o animal, de saber que ali aquele ambiente já está sendo povoado, está tendo aquele barulho de obra, ele meio que automaticamente já se liga que ali não é mais um ambiente seguro, né, para ele. Geralmente animais maiores, a gente fala, por exemplo, o tatu, paca, tamanduá, que são bichos maiores assim, a gente quase não vê. A gente sabe que tem por conta de rastro, toca, às vezes tem marcas que eles deixam, fezes. Então a gente sabe que aquele animal estava na região, mas ver a gente não vê, porque pelo próprio barulho, pela própria dinâmica estrutural está sendo modificada, eles acabam saindo antes da gente chegar, até mesmo antes da inspeção prévia, que geralmente sou eu e os auxiliares que fazemos, sem ter funcionário, sem ter barulho, pelo próprio caminhar da gente no local, eles já se afugentam. Eliseu, você aí que é geógrafo. Sim. E atualmente é responsável pelos programas socioambientais. Isso. Me conta aí como é que está funcionando os programas socioambientais dentro desta obra aí. Então, é o seguinte, além do programa de afugentamento de fauna, né? A licença ambiental pede também a implementação dos programas com a população do entorno, né? Sim. Das obras. Então, nós temos o programa de comunicação social, que é o programa que atende a população diretamente no entorno das obras, onde você comunica as pessoas dos próximos passos das obras, você faz comunicação quando vai ter algum evento, como alguma explosão, você faz uma interlocução das necessidades da população com a construtora ou com o empreendedor.
Nós temos também o programa de educação ambiental, que eu implanto junto com a Calinca. Nós trabalhamos juntos nesse programa. Vocês dão consultoria? Não, nós trabalhamos com os funcionários da obra, fazemos palestras, né, minicursos, conversamos com eles em campo sobre a necessidade, né, de não deixar resíduos na obra, sobre uma educação ambiental mesmo, né? Que é bastante importante, viu? Sim. Porque muitas vezes a população também ela não sabe se comportar diante de uma situação como essa. Com certeza. E é legal que a gente vê a evolução no começo da obra e hoje em dia, como muito do que a gente fala, eles já pegaram, você vê que já ficou na cabeça deles, já mudou a cultura deles, né? E tem também, a licença também pede que seja realizado atividades com escolas do entorno das obras, né? Sim. Então a gente faz atividades nas escolas infantis, ali nos bairros próximos às obras, né? E fazemos atividades com crianças desde 3, 4 anos até 7, 8. A gente tem uma atividade bem legal que a gente mostra fotos da equipe de afugentamento de fauna, de bichos que são da região, são bichos que estão por ali, que elas podem encontrar, né? É isso, por morar ali nas proximidades são mais propícios. Exatamente. E qual seria o comportamento, assim, dando de cara com um animal? O que fazer, né? Eu não sei o que eu faria. Já pensou, ali em Itacaré, né, tem algumas reservas que são protegidas. Sim. E tem um condomínio, que é o Vilas do São José, que tem mata ao redor, que é totalmente protegido. É casa e mata, casa e mata. Aí eu ficava, meu Deus, já pensou eu levantar aqui de manhã, abrir essa janela de cara com a jaguatirica? Eu não sei saber me comportar com a situação dela. Primeiro que eu não ia sair de casa, ia ficar morrendo de medo. Ia voltar para dentro. Ia. Como é que se comporta dando de cara com um animal assim, desse porte? Me contem. Eu não sei o que fazer. Você acha que ele que se assusta? Na maioria das vezes, eles se assustam e saem, né? Sim. Ou então ele vai te atacar. Eles ficam te observando de longe. Quando você consegue ver, você deu o exemplo da jaguatirica. Felino é um bicho muito curioso. Muito. Você vê o comportamento de um gato de casa, é o comportamento de um gato selvagem. Ele é curioso, ele gosta de brincar. É o comportamento que ele vai ter com você. Primeiro ele vai ter a curiosidade, vai te observar. Se ele se sentir à vontade, ele pode chegar perto. Sim. Só que, assim, a interação depende de cada pessoa. Por exemplo, eu já vi gato do mato pequeno, ai, que fofo, dá vontade de apertar. Mas quando você se depara com a onça, o instinto seu é querer correr, querer fugir. Então, assim, as pessoas sempre perguntam, se eu ver uma onça, o que é que eu faço? Você não tem o que fazer. Se você subir numa árvore, ela sobe melhor que você. Se eu pular no rio, ela nada melhor que você. Se você for correr, ela corre mais que você. É esperar, não dar as costas para o animal, fazer o contato, né, visual e ficar esperando qual vai ser a reação dele. Um bicho grande assim, você não tem o que fazer. Se tiver dentro de uma casa, ainda dá para se trancar, né? Se conseguir, dá. E talvez você correr, você pode aguçar o instinto caçador dele e piorar a situação. Ele achar que é uma presa, né? Isso, então porque, é melhor como eu falei, ele gosta de brincar, né? Primeiro ele brinca com a comida e depois ele come. Então ele vai querer correr atrás, ele vai querer te caçar. E aí o melhor é ficar calmo, tentar ficar calmo e fazer esse contato visual e esperar o que ele vai fazer. Mas, por exemplo, um jacaré, que é comum lá aparecer, cobra, melhor você se afasta. Tá vendo um movimento estranho de um bicho, ou tá vendo uma cobra, ela tá no canto dela lá, se afasta, espera, que ela vai passar, não vai te fazer mal. O jacaré não chega perto, porque ele tem uma reação muito rápida. Então você não consegue prever o que ele vai fazer, então é melhor não encostar. Eu falo sempre, a gente não tem que ficar tocando nos animais, porque não é tocando que você vai sentir, vai ver a beleza deles, é observando. Porque da mesma forma que você tem medo de encostar nele e ele te morder, ele também tem medo de você encostar nele e machucar ele de alguma forma. Então, o melhor é manter a distância, ficar observando, aproveitar que ele apareceu para você e aguardar qual vai ser a reação dele, para depois você ter alguma reação. Não invadir também aquele espaço dele, né? Porque o animal ele é territorialista. É territorialista. Isso é muito importante. Invadindo o espaço, você aí, corre. consequentemente, você vai estar ameaçando ele, né? Ele vai se sentir ameaçado. Isso. A gente tem visto aí bastante que casos de animais, né, silvestres, casos de felinos, que são vistos até em escola, encontraram uma onça recentemente. Isso. Por
que isso tem acontecido? Seria que é justamente pelo fato de faltar esse estudo que vocês fazem, o profissional, o biólogo, o geógrafo, dentro de uma obra? Não necessariamente. Acho que ocorre mais pela perda de ambientes naturais hoje em dia, Sim. né? Você vê, não aqui na região, mas no Brasil como um todo, muito desmatamento ilegal, muitas florestas sendo derrubadas, mesmo com licenças ambientais, com autorização para construção de obras de infraestrutura, de residências. E nisso o bicho que tem um espaço que ele está acostumado a utilizar, ele perde a noção, a referência dele, né? Então ele acaba Invadindo, né? invadindo E assim, casas, escolas, a né? perda Mas é de claro que esse programa de afugeitamento de fauna ajuda muito a melhorar Sim. isso, mas pode acontecer de um bicho voltar. E não assim, é? a perda de habitat, ele reduz tudo, né? Ele reduz moradia, ele reduz disponibilidade de alimento, disponibilidade de água. E todo animal, como a gente está falando, eles são bem inteligentes. Ele vai preferir perder tempo procurando numa região que ele sabe que não tem, ou ele vai para um local onde vai ter lixo, onde vai ter comida disponível e ele vai encontrar. Ele vai querer ir por mais fácil. Porque bicho pensa instintivamente como a gente. Eu quero comida. Você prefere o quê? Ir para a cozinha e cozinhar ou pedir no fast food? Você Pedir, prefere né? pedir no fast food. Exato. A mesma coisa acontece com os animais. Então a gente vê muito caso hoje em dia, principalmente na região de São Paulo, né? Porque o desmatamento lá é muito grande em relação ao nosso aqui. Muitos felinos, muitas raposas, muitos animais de grande porte invadindo, aparecendo por conta dessa redução e por conta da falta de alimentação. Então eles acabam procurando na cidade. E aqui na nossa região é muito comum gambá, esquilo, macaco, que são As animais raposas menores, também. raposas. A gente vê, por exemplo, eu fiz faculdade na UES, que lá a gente tem uma matinha. A gente encontrava muito raposa andando com cachorro, porque para elas são a mesma família, né? São animais parecidos. E assim, elas conseguiam, seguindo os cachorros, comida mais fácil do que se elas ficassem na mata sozinhas. Então, os animais, eles têm essa inteligência, né? De se adaptar ao meio que está sendo disponibilizado para eles. A raposa, ela até parece uma raça de cachorro, o Akita, né? Tem um Parece. aspectozinho. Sim. Né? Só que aí a pessoa confunde. Ele é um animal que ataca mais a raposa? Ele é um felino assim mais agressivo ou é tranquilo também? Tipo assim, você dá de cara com a raposa bem próxima. Então, os canídeos, eles são mais fáceis de você lidar no encontro do que os felinos. Porque o felino, ele tem um comportamento de curiar o que você está fazendo e ele ataca, ele é mais ofensivo. O canídeo, ele já é um pouco mais defensivo, então ele tende mais a fugir. Mas são muito raros os casos deles irem para cima. Geralmente é se for um animal que já teve um contato ruim com o humano ou que está com filhote, aí ele vai ter uma tendência mais agressiva. Mas geralmente as raposas, elas são mais tranquilas. Mas aí a gente volta àquela história, melhor não chegar perto. Porque além desse comportamento agressivo, esses animais, eles têm doenças que podem passar para a gente. Sim. Então eles têm febre amarela, eles têm raiva, eles têm outros tipos de zoonoses que ainda não foram descobertas. Então a gente tem que tomar sempre o cuidado de evitar e respeitar. Com certeza. Eliseu, agora uma pergunta para você, que é sobre Sim. os impactos ambientais. Eu queria saber como é que está o cenário atualmente aqui no Brasil de impacto ambiental. Bom, nós temos uma legislação ambiental que ela é bem avançada, é uma legislação recente, né, se comparada com outras, e tem leis bem rígidas para combate, né? O que falta para a gente é fiscalização. O que está faltando hoje em dia, tanto no âmbito federal como estadual, né, é você fazer valer as leis. Você ter uma fiscalização que consiga identificar e punir quem não está cumprindo, né? Porém, eu acho que a gente, no geral, a gente vem diminuindo ao longo dos anos
a gente vê agora o desmatamento aumentando, né? Sim. Mas apesar disso, você vê desmatamento ilegal. Exato. Porque cada vez mais os empreendimentos, eles têm a licença ambiental. Você vê que hoje em dia grandes empreendimentos não conseguem se instalar sem a licença ambiental, que é um avanço da legislação também, né? Então, por um lado, na parte legal, os impactos estão cada vez menos impactantes, né? Por causa das licenças. Mais controlados, né? Mais controlados. Por outro lado, a parte ilegal vem aumentando também por causa da deficiência das políticas públicas nos últimos 6 anos. Com certeza. A gente vê também que muitos animais, eles sofrem com a caça, né? Tem pessoas que têm o prazer de caçar. E como é que funciona para combater isso, para recorrer, até denunciar? Existe algum tipo de fiscalização para esse tipo de prática? Dentro da obra, a gente tem os programas, né, de comunicação e educação ambiental que tem como normativas fazer esse combate, essa educação de não ter caça, e tem as punições ligadas, associadas, né, a esse ato. Então, todos os trabalhadores da obra, eles são orientados a não fazer prática e não consumir, tanto em relação à caça ilegal, quanto o consumo de caça, as implicabilidades, né, que trazem o consumo de caça. A gente acabou de passar por uma pandemia agora, Sim. que o principal foco dela provavelmente foi consumo de caça. Ela chegou até a gente por isso, como outras doenças também chegam até nós. Exatamente. Pelo consumo da caça. Aqui no Brasil, a gente tem, nos últimos 2 anos, alguns estudos relacionados a tatu, que tem uma tuberculose, se eu não me engano, é uma tuberculose que está associada ao consumo de tatu. E já aconteceu, acho que aconteceram 6 registros no Piauí, oficiais, e 3 mortes. Isso associado ao consumo de caça. Então, dentro da obra, a gente tem todo esse estudo, todo esse empenho com os trabalhadores, e eles entendem, muitos deles, não só nessa, como outras obras que eu já passei, que faziam o consumo de caça, deixaram de fazer, porque eles começam a entender qual é o risco, tanto em relação à legislação, quanto em relação à saúde mesmo, e na comunidade também, porque como a gente está sempre em contato com a comunidade, a gente está sempre fazendo ações, a gente acaba passando também isso para eles, né? De não ter esse consumo. Mas aqui na região a cultura ainda é muito forte, principalmente com tatu, Paca, né? com paca. A gente já encontrou aqui na obra recentemente algumas armadilhas, a gente já viu caçadores, tem muito cachorro. E assim, os animais, eles são treinados para fazer até sozinho. Isso. Às vezes o dono não vai, mas ele solta os cachorros dele. O cachorro vai e acoa uma caça, né? Traz para casa. Então a gente tem que estar trabalhando com isso. Eu acho que o que falta é mais estudos para a gente determinar mesmo quais são essas doenças que podem vir para a gente, porque é muito pouco. A gente tem um conhecimento muito grande da ecologia dos animais aqui no Brasil, né? Sim. Mas do consumo desses animais, das doenças associadas a esses animais ainda é pequeno. E a gente precisa também dessa conscientização, mas a gente também tem que levar em consideração a cultura. A gente vive numa região que tem uma comunidade indígena grande, então é cultura deles fazer o uso desses alimentos. O que a gente precisa é ensinar, ensinar como caçar, né? Sim. Mas a gente precisa ter essa cultura, porque, por exemplo, uma pessoa da Caatinga, eu tive muitos trabalhos na Caatinga, e lá o costume de caça é muito grande por conta da condição social mesmo que as pessoas vivem. Dificuldade de ir na cidade comprar uma carne, dificuldade de ter o dinheiro para fazer aquilo, então o consumo de caça lá é mais elevado. Só que a pessoa que caça por subsistência, ela não provoca extinção de uma espécie. Ela não caça uma fêmea, ela não caça uma mãe jovem, Sim. com filhote, ela não caça um indivíduo que ainda não começou o período reprodutivo. Eles têm noção dessas coisas. Eles sabem quando o tatu está em época reprodutiva, quando o teiu está em época reprodutiva, que a capivara ela só dá 2 filhotes no ano, então eles não podem comer aquele filhote antes do filhote entrar no período reprodutivo, porque senão vai diminuir o número de animais para eles. Então eles têm essa consciência.
que o caçador-predador ele não tem. O caçador-predador é aquele que vai lá e caça qualquer bicho, Só visando, né? só visando o lucro. Aí chega ali na Isso. feira e vende. Aí a pessoa fala, mas aí ele precisa do dinheiro. Não, gente, na maioria das vezes ele não precisa do dinheiro. E mais errado do que quem está caçando é quem come, Isso. sem ter a necessidade. Alguns anos atrás, acho que 2006, 2007, a gente tinha um problema muito grande aqui na região com caranguejo. Sim, chegou até a ficar escasso, né? Chegou a faltar Chegou a caranguejo. faltar. Por quê? Porque o pessoal que catava o caranguejo, eles precisavam daquele dinheiro. Então, eles tinham que catar. Mas pior do que eles eram as pessoas que compravam. E aí compravam muita fêmea, muito indivíduo jovem. A gente chegou quase a ter extinção de pitu, por exemplo, que é um camarão de água doce, que é muito abundante aqui na nossa região. E hoje é quase extinto por conta disso, dessa venda sem ter um controle, né? Como a Eliseu falou, o problema todo da gente não são as leis que a gente tem, porque a gente tem leis muito boas. O problema todo é a aplicação dessas leis e a fiscalização do que está acontecendo. Então, em relação à caça, o nosso problema aqui na região maior é a fiscalização. É a gente ver, chegar numa feira livre e tá lá um cara vendendo a caça e o outro comprando e o agente de vigilância sanitária está ali do lado e ele simplesmente ignora. E isso não pode acontecer. A gente tem que tomar bastante cuidado com esse comportamento. Aí que entra também a questão da educação ambiental, né? O quanto é importante a educação ambiental desde a escola, desde ali do primário. Por quê? Muitas vezes a pessoa que caça, ela não tem um conhecimento disso que você está me relatando agora. Não tem, na cabeça, na consciência dela, ela não pensa, não, precisa reproduzir para que se tenha mais, para que não falte. Não, acho que simplesmente vai caçar e vai brotar ali vários outros caranguejos da terra, do mangue. E não é assim que funciona. A educação ambiental deveria começar no primário, né? Então, a gente defende, eu sou bióloga licenciada. Na minha época, plantava arvorezinho, feijãozinho, mas a gente não tinha essa educação ambiental como você está me passando aqui agora. Aplicada, né? Para você ter uma noção. Na minha cabeça, agora que eu estou refletindo isso que você está me falando, mas eu anteriormente, com certeza não refletiria isso. Compraria, na minha cabeça eu pensaria o seguinte, bom, tem muito caranguejo que está em época, porque normalmente as pessoas pensam isso, né? Não pensa que às vezes foi feita uma coleta abundante ali. Isso. Além do que deveria ser permitido. Isso. Assim, a gente defende, né? Eu fui professora antes de ir pro campo, né? Porque eu fiz licenciatura e eu, por ter feito licenciatura, poderia atuar tanto em campo quanto em sala de aula. Sim. E a gente tem uma corrente dentro da educação ambiental que defende justamente isso, que a educação ambiental começa de casa, de pequeno. Isso. Quando você começa a ensinar seu filho a andar, a comer, você já ensina ele a colocar o lixo no lugar, porque todo esse conceito que você vai interiorizando dentro dos primeiros inícios, né, de uma criança, ela vai levar para o resto da vida. Tem muitos estudos que eles foram realizados assim, acompanhando, né, a evolução de crianças que tiveram educação ambiental desde a infância e outras que só aprenderam mais tarde. O quanto é diferente o comportamento, né? Então, quando você vê o seu filho pequenininho jogar um lixo no chão, tá comendo alguma coisa, jogar na rua, e você já ensina ele que aquilo é perigoso, ele não vai fazer. E eu falo assim, eu fui criada dessa forma. Eu tenho uma avó minha avó hoje está com acho que 85 anos. Sim. Minha avó, ela era analfabeta até os 60 anos de idade dela. Sim. Mas a minha avó faz coleta seletiva na casa dela desde que eu me entendo por gente. Sim. E a gente não tem sistema de coleta seletiva. Não tem. Minha avó mora em Bicaraí. E Bicaraí é menor que Itabuna ainda. Lá não existe coleta seletiva. Aqui em Itabuna, em Ilhéus, a gente não existe coleta seletiva. Mas se a gente separa nosso lixo, a gente já está ajudando. E aí eu lembro que quando eu comecei logo a fazer biologia, eu prestei atenção nisso que ela fazia. Eu perguntei, vó, por que você faz isso? Se o lixo vai todo ser misturado quando chega no lixão. Ela falou, não, minha filha, porque se eu separo, agora a moça que vem e cata o lixo, ela já deixa separado a garrafa que ela quer, o vidro que ela quer. E fica mais fácil para eles. Com certeza. É uma questão de consciência. Ninguém chegou para minha avó e contou e falou.
mas ela tem essa consciência. Imagine se a gente faz isso com uma criança. Ensina ela que, ó, para você comer uma comida boa, tem que ter água. Para ter água boa, a gente não pode jogar lixo no rio. Aí a gente passa aqui na ponte do Rio Cachoeira, o nego faz o quê? Pela janela do carro. Pois joga. é. Mas isso demonstra também a importância de você implementar esse programa de educação ambiental, por exemplo, nas comunidades que moram na beira da obra, porque quem vai ter mais facilidade de encontrar com esses bichos, de ter essa cultura da caça, são essas crianças que estão aqui no entorno. Isso. Né? Porque elas estão perto da mata, elas estão perto do rio. Então a gente, implementando esse programa, fazendo essas atividades com eles durante toda a obra, não vai ser um acompanhamento para a vida inteira, né? Mas com certeza é aquela sementinha que você planta e vai ficar ali. E ali ela na já vai cabeça passando delas. também para o grupo dela, para outras crianças, porque a criança ela tem toda uma conscientização, Mesmo para né? O que ela pais, aprende ali. parentes, E a gente né? fala assim, se uma criança chega em casa com essa informação, ela é melhor absorvida do que o adulto, Exato. Sim. você contactando o adulto diretamente. Porque a criança ela vai ficar repetindo aquilo. Ela, pai, olha, a tia lá na escola falou, pai, a tia lá que veio aqui, aquele dia falou assim, assim, assim. Então ela fica repetindo aquilo. E aquilo acaba entrando na cabeça do adulto. O adulto não, ele interioriza um pouco, mas às vezes com o tempo ele acaba esquecendo, ou ele dá uma deslizadinha, e a criança Não passa para frente. A criança ela replica fica a informação. Com certeza. Então, geralmente o foco da educação ambiental para a comunidade são as crianças. As crianças. Hoje essa educação ambiental ela só acontece nessas áreas onde está tendo obra, perto de matas ou de locais que estão sendo, de certa forma, eu esqueci o termo que você utilizou. Suprimidos. Suprimidos, isso. Que a gente... É melhor usar suprimido do que desmatado, né? Isso. Porque desmatado leva aquela ideia de uma coisa que está sendo feita de qualquer forma. E legal também. Isso. E a supressão não é uma coisa que ela está ocorrendo ali dentro do limite que foi determinado, sendo acompanhado. Foi autorizado pelo órgão ambiental. Por isso que a gente prefere usar o termo supressão e suprimido. E assim, em relação à educação ambiental, depende muito do tamanho e da abrangência da obra. Por exemplo, a nossa obra aqui é uma obra pontual, é uma localidade. Então, a gente tenta trabalhar naquela localidade. Obras maiores, em cidades menores, geralmente ela tem uma abrangência de educação ambiental maior. Sim. Por exemplo, eu já trabalhei em uma obra, em uma cidade perto de Bom Jesus da Lapa, que era uma vila, e dentro dessa vila foi construída a maior, hoje já é a segunda ou a terceira maior, mas na época ela era a maior. Sim. Como é que fala? Parque solar, né? Que a gente chama fotovoltaico, né? Porque tanto a gente aproveita a energia quanto a gente aproveita a luminosidade. Do Brasil, da América Latina na época. E aí era uma vila muito pequena e um empreendimento muito grande. Então, assim, as campanhas de educação ambiental lá era para a comunidade inteira, era para a cidade inteira, porque a abrangência da obra era muito grande. Então, a gente conseguia ter essa comunidade inteira sendo abrangida. Aqui, como é uma obra mais pontual, menor, mais direcionada... São municípios muito maiores, abrange não só Itabuna, como Ilhéus também, né? Sim. E aí, você não tem como fazer isso para a cidade inteira de Itabuna e para a cidade inteira de Ilhéus. Então, você foca no que está sendo diretamente afetado. A gente vai trabalhar as necessidades daquela localidade. Populações do entorno. Isso, o que a população tem de carência de recurso que a obra pode estar auxiliando, o que tem de carência de formação que a obra pode estar auxiliando. Dentro das ações que a gente tem que fazer numa obra, por exemplo, existe a formação de pessoas para trabalhar na obra. Então, tem cursos, tem toda uma preparação daquela comunidade para poder ela ser inserida na obra. Porque assim, a maioria das pessoas não sabem. Muita gente vem de fora trabalhar nas obras, mas 30% do efetivo da obra tem que ser de mão de obra local. E às vezes a gente chega em determinada localidade e não tem pessoas que tenham esse conhecimento para fazer, né, a atividade. E aí elas têm que passar por um curso de formação e
estarem aptas para compor pelo menos esses 30%. 30% do efetivo de Isso. toda a obra. Aqui no caso da obra que a gente está agora, acho que mais de 70%. Mais de 70% são de trabalhadores de Tabuna trabalhadores e locais. Dos arredores aqui, aos né? redores, sim. Quase toda a mão de obra, ela é baiana, ela não é de gente de fora, né? Isso é muito bom pra Importante. gente. Bem... Geração de emprego e renda, E isso né? aí entra a parte social, né? Que a Sim. obra, ela não vem só para fazer, trazer o progresso daquela ação que ela está promovendo, mas também quando Deixar um ela sai, legado. deixar o legado, deixar alguma coisa na região. E aqui nessa obra da gente teve isso, teve a formação de funcionários, tem a implementação da mão de obra local. Então você tem uma obra que tem mais de 70% dos trabalhadores locais, além de ser uma economia, porque a pessoa está na casa dela, não vai precisar ter alojamento, ter Sim. algumas estruturas que são mais caras com a Beneficia, obra, né, também aquela e vai ter benefício, vai ter um retorno econômico, né, E regional pra ainda cidade. por Isso. cima. E ao fim da obra você tem uma carga grande de mão de obra qualificada para outros trabalhos na cidade, que são pessoas que adquiriram experiência, que adquiriram aprendizado ao longo daquela obra e vão ficar na cidade, ou talvez vão trabalhar em outras obras, em outros Na lugares, maioria das mas vezes você tem a acabam formação. saindo também, né? Mas Indo você tem pra a outras formação obras, então da população. tem E, a continuidade. e ele já vai ter, de certa forma, essa educação ambiental, né? Sim, que é com dada por certeza. vocês, que é algo assim que eu estou vendo que é muito importante, principalmente muito importante. para as escolas, né? Sim. No caso, se alguma escola procurar vocês para dar palestra, vocês se dispõem, porque é um tema que isso aí deveria ser uma matéria, na minha opinião. A educação ambiental deveria se tornar uma matéria, porque a gente tem geografia, deveria ser. mas a geografia a gente sabe que no ensino fundamental a média é aquela geografia limitada, né? Na última vez que teve revisão, né, do Sim. MEC sobre as políticas de educação, tinha essa intenção de educação ambiental se tornar uma disciplina. Só que, como sempre, eles acabam reduzindo ao invés de aumentar, né? Exato. E aí, educação ambiental, assim como religião, educação social que existia também alguns São anos coisas atrás. fundamentais, São né? coisas Então- muito importantes, deixaram de ter. Então, algumas nunca tiveram e outras que já tinham estão sendo Foram retiradas retiradas. do currículo. Eu lembro que minha Né? mãe, ela fala que quando ela era criança, tinha uma disciplina que chamava Educação Moral e Cívica e outra disciplina que chamava Educação para o Lar. Na Educação para o Lar, eles tinham agricultura, eles tinham economia familiar, importante. economia doméstica, né? E eles tinham administração dentro da... São três coisas que hoje, no mundo que a gente vive, onde todo mundo quer ser empreendedor, né? Com certeza. Seriam essenciais para você ter Sim. uma educação básica, para você ter uma noção básica, né? De como começar a fazer qualquer coisa. Tem aí a agricultura familiar, nossa terra que é uma terra rica de cacau. Tudo isso deveria ser estudado. Teve pessoas aí que, por exemplo, herdaram cacau e não sabia sabe. mexer com o produto. Sim, é Né? A verdade. gente vê o quanto é Acontece muito. importante a educação de todos os princípios, desde a agricultura, a fauna, passar por todas essas etapas. Porque a gente tem biologia, nós temos geografia, mas é aquela coisa mais limitada, né? Geografia mais na escola mesmo é mais o solo. Questão de sistema de erosão. Tem a Isso geografia entra, social né? também, né? Que é mais... Sim, é muito da parte social também, é muito Isso. do ensino fundamental e médio, né? Que é uma junção com história também, a geopolítica mundial, né? Agora, do momento e por que chegou assim. Mas a educação ambiental poderia ser abordada tanto na geografia quanto dentro da biologia também. Talvez se não fosse uma disciplina, mas ser um tema, né? Sim, Com um destaque a mais, com certeza. seria bacana e necessário. E hoje, dentro de tudo isso que nós conversamos aqui, qual é o maior desafio de vocês? Você como geógrafo e você, Kalinka, como bióloga. Qual o maior desafio de atuar nesta área hoje, aqui na Bahia? Vou limitar aqui a Bahia porque é uma área que tem muitas reservas, né? A gente está vendo aí atualmente que está sendo muitos lixões fechados. Eu acredito que esse seja um ponto positivo, né? Transformar os muito positivo. resíduos sólidos, né? Agora. E Itacaré recentemente fechou um lixão. Eu Sim. estive lá presente e queria saber de vocês qual o maior desafio hoje dessa área. Eliseu aí como geógrafo e Kalinka como bióloga.
Olha, eu acho que a área de meio ambiente, o maior desafio hoje é fazer as leis valerem. Sim. Fazer as leis valerem. Nós passamos por um desmonte de órgãos federais nos últimos 6 anos, a fiscalização diminuiu muito e acho que a gente precisa voltar a fiscalizar, voltar a fazer a lei ser cumprida, né? Para a gente continuar. A gente vinha num ritmo ascendente de melhoras no meio ambiente, né? Então a gente precisa fazer isso voltar, né? E assim, dentro da biologia, né? Eu falo que quando eu comecei a fazer consultoria, eu comecei na época de ouro da consultoria, Sim. que era quando todos os empreendimentos começaram a bombar aqui no Brasil, principalmente no setor de energia, que era o setor que eu trabalhava, e assim, tinha obra em todo lugar acontecendo e assim, era importante, as equipes de biólogo, eu lembro que eu já trabalhei em equipe de biólogo de ter 15, 20, 30 pessoas trabalhando numa obra só. E assim, era aquela coisa de vamos fazer, vamos acontecer, e você via as coisas acontecerem, porque tinha esse receio da fiscalização. E assim, a gente sabe que quando fala em dinheiro, para o empreendedor, o dinheiro dele é o quê? Quanto menos dinheiro eu gastar para eu fazer, melhor. Então, tudo deles tende a essa economia, eu falo que é economia de palito de fósforo, né? Que economiza no palito de fósforo e gasta no resto todo. E eles tinham essa coisa de, olha, o biólogo tem que estar aqui presente, tem que fazer. E nesses últimos anos, como Eliseu falou, a gente viu que isso deu uma, falando assim, eu falo isso até com tristeza. Sim. De uns anos para cá, biólogo numa obra, ele é um tapa-buraco. Ele está ali porque precisa estar. Ele não está ali porque simplesmente por obrigação. Isso. Não vem a importância, né, do não trabalho. Estão pensando o quanto aquele trabalho, aquela coisa que está sendo executada ali, pode afetar não só a fauna local, mas tudo, né? Tudo. A gente vê que a gente teve 4 acidentes muito graves. A gente teve um acidente marítimo, que foi o derramamento de óleo, que pegou a costa do Nordeste inteiro. A gente teve 2 represas que estouraram com minério, com resto de minério. Acabaram, devastaram com as cidades. Eu tive próximo de Mariana, eu tive próximo de Brumadinho. Quando a gente pega um avião e vem de Minas para cá, você consegue ver ainda o rastro da destruição de Mariana. É um desastre. Que chegou aqui na Bahia. O sul da Bahia foi afetado. Abrolhos foi afetado. Quanto se perdeu? E fizeram o quê? Estão fazendo o quê? Existem famílias em Brumadinho que até hoje não receberam nada. A cidade, eu não tive na cidade, mas eu trabalhei com vários biólogos e vários veterinários que trabalharam lá. E eles falaram que o que aconteceu lá não tem palavra para ser descrita. E são obras que foram estruturadas, foram recomendadas, foram vistoriadas e aconteceu um acidente desse. Agora, imagina se a gente continua seguindo no ritmo que a gente está agora, Sim. de um desmonte de todo o setor de fiscalização ambiental como ocorreu e essa negação de que não precisa que essa fiscalização aconteça, de como as pessoas querem que o licenciamento ambiental deixe de existir. Gente, não estou falando pelo meu emprego, pelo emprego de Eliseu, estou falando pelo futuro do país. Exato. Se isso acontecer no Brasil, a gente vai perder muito. A gente não vai perder uma Mariana, a gente não vai perder um Brumadinho. A gente não vai passar um verão sem poder entrar na praia. Vai ser o resto da vida. Vai ser o resto do que a gente tem. Aqui no Brasil, a gente tem os 2 maiores aquíferos do mundo, que são águas subterrâneas. A gente tem um na região de Manaus, a gente tem um que vai da região de São Paulo até Uruguai, Paraguai e Argentina. São as reservas de água limpa do mundo. As 2 estão aqui no Brasil. A gente tem a Mata Atlântica, que apesar de ter sido devastada como foi, é uma mata muito importante para a regulação de clima, para a regulação de maré, para tudo. Para a gente, ela é muito importante. A gente tem a Amazônia, que é importante para o mundo inteiro. E o que é que está acontecendo? A gente está fechando os olhos
e está deixando as coisas acontecerem. Então, assim, a gente tem que prestar atenção, a população tem que cobrar, precisa ter o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele não está focado só em derrubar mata, em salvar bicho. Não. Ele tem um aspecto social, ele tem um aspecto econômico, ele tem a formação de profissionais, a qualificação desses profissionais. Quando o empreendimento chega na cidade, a cidade ganha em tudo. Tem restaurante, hotel, aluguel de carro, consumo de energia. A economia local também, né? Local, ela Você gira. injeta dinheiro na economia, o comércio ganha, né? Serviços ganham, todo Isso. aumenta a roda da economia. E isso só acontece porque são exigências do licenciamento ambiental. Então, se não existem essas exigências, ninguém vai O fazer. empreendedor não vai fazer por boa vontade. Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse olhar de, nossa, isso está errado. E falta justamente esse olhar por conta da falta da educação ambiental. Isso. Porque se as pessoas soubessem o quão é importante e tivessem noção do cenário que se encontra hoje o Brasil em termo ambiental, teria esse clique Quer de ver que é algo preocupante. Um exemplo? Todo mundo defende, por exemplo, eu vou falar de coisas mais econômicas, porque é o que passa no jornal. Então, geralmente as pessoas sabem o que passa no jornal. Hoje todo mundo defende, o produtor de soja, isso e aquilo. 70% dos alimentos que a gente consome, feijão, arroz, farinha, ele vem da produção rural familiar. É a agricultura familiar que põe o feijão e o arroz na sua casa. Os grandes produtores, eles exportam. E eles não exportam isso beneficiado. Eles exportam in natura, sabe por quê? O imposto para exportação in natura é quase nada. Então, ele não tem gasto para produzir, ele não tem gasto para vender. Se ele fosse obrigado a manter o consumo interno e só exportar o que fosse sobra, a gente ia ter uma circulação de dinheiro maior, a gente ia ter uma disponibilidade de alimento maior e a gente ia ter um preço menor. Então, as pessoas criam aquela coisa, o Brasil importa gado, o Brasil exporta peixe, exporta gado, grãos, exporta. Mas isso não fica aqui. Por quê? Essas pessoas que têm esse dinheiro, elas estudam fora, elas moram fora, elas não gastam aqui, ela não vai ali na quitanda da esquina comprar o pão dela vem não sei da onde, a farinha vem lá não sei da onde. Ela não come as coisas que está aqui, ela não consome o que está aqui. Então ela não gera. Muitas vezes o produto sai daqui, aí por faltar ser manufaturado lá fora e volta para cá beneficiado. Isso. Ele sai daqui como matéria-prima e a gente consome. Absurdo, né? A gente consome como logística. produto. Sendo que se a gente tivesse essa cadeia de produção dentro do país, Exato. a gente ia ter uma renda melhor, uma geração de dinheiro melhor, uma educação, uma saúde. Porque se a gente tem o básico, que é educação e saúde garantido, sobra dinheiro para o resto. Então hoje a gente não tem. Eu estudei em colégio público, mas se eu tiver um filho, eu vou fazer o que eu puder para ele não estudar na escola pública. A gente já teve na Bahia a melhor educação do Brasil. Hoje é a pior. A pior. 6 vezes, a pior 6 vezes. 6 vezes. O estado do Piauí é o estado mais pobre do país. É o estado mais pobre do país. Não tem dívida com o governo federal e nos últimos 3 ou 4 anos, se eu não me engano, os primeiros lugares do Enem foram do Piauí. É um estado que eu falo porque eu conheço. Eu morei lá 3 anos. Com certeza, e são as próprias pesquisas, né, que apontam. E isso é o quê? Investimento dentro do próprio estado. O Piauí é o país, o estado não tem nada, gente. Você chega lá, você fala assim, meu Deus, o que é que as pessoas fazem aqui? É um lugar seco, é um lugar quente, é um lugar que serve só de passagem. As pessoas passam pelo Piauí. Mas hoje, com políticas internas, com as coisas que a própria população também começou a cobrar, o estado vem melhorando. Melhorou na educação, está melhorando na saúde. E a gente, com um estado como a Bahia, que um estado tão grande, tão rico, que pode viver de tudo. A gente tem comércio, a gente tem indústria, a gente tem agricultura. E a gente tem 6 anos sendo o pior
estado em relação à educação, sendo que a gente já foi o melhor. A Bahia já teve programa de educação aqui, que a gente tinha disciplinas que eram experimentais. Eu passei por isso porque eu estudei em colégio modelo. O colégio modelo trouxe muita coisa desse tipo, né, para a educação. A gente tinha disciplina que foi desenvolvida por pessoal que lá eu não lembro o nome do lugar, Afeganistão, não sei. Sim. Eles usavam e eram programas que eram aplicados com o piloto da NASA. E a gente tinha disciplina que era semelhante ao que eles faziam lá na sala de aula. E a gente, na época, assim, quando você é adolescente, você acha, ai, que besteira fazer isso. Mas depois, quando você analisa, você fala, nossa, eu estou usando aquela disciplina e nem me toquei. Uhum. Então, assim, a gente precisa de mais investimento. Eu vou falar aqui da cidade, né? O Colégio Ciso foi o colégio referência durante anos. Eu estudei no SISO. O colégio está fechado. Isso. Eu passei 6 anos sem morar aqui em Itabuna, né? Só morando fora. E aí, quando eu voltei, o maior susto que eu tomei, gente. Eu cheguei aqui, o Colégio Ciso estava fechado. E uma coisa que eu parabenizo muito o CIS é ainda a questão até do esporte, Isso. que era bem presente no colégio. Hoje a gente não vê mais isso em colégio público, o esporte. Não, era colégio. O CISO era referência na natação, era referência no vôlei, no futsal. Era assim, o colégio que você chegava lá, os alunos todos tinham que praticar E a gente esporte. vê como é importante que até a segurança, questão de criminalidade, era reduzida. Porque todo mundo ali tinha um sonho de alcançar um objetivo na vida, né? Tinha suas metas. E hoje tudo isso foi desprendido. A educação realmente na Bahia está abandonada. A gente vem aí de greves. Desde 2014, mais ou menos, começou uma greve atrás da outra. E o pior, Kalinka, que são as obras que estão acontecendo em período de ano eletivo. Por que que não nas férias? Mas não, tem que parar, tirar as crianças de dentro da escola para fazer uma obra que poderia ser feita em um período de férias. Então, assim, é aquela questão, né, que a gente volta. A gente tem uma política de educação muito boa, a gente tem uma política social no país muito boa, a gente tem um programa de saúde que é referência no mundo inteiro. O nosso programa de educação ambiental, o nosso programa de saúde e nosso programa de educação básica foram referências para vários países, gente. A nossa legislação é referência, é estudada lá fora, só que aqui não aplica. Com certeza. A gente tem as riquezas, temos tudo em mãos, mas o que falta também é muita fiscalização, como vocês mesmos citaram. E a falta de fiscalização está deixando aí o cenário da educação do jeito que está hoje, né? A Bahia, eu sempre volto a tocar nesse assunto, porque realmente é uma vergonha, é algo preocupante. Você morar em um estado e ver que são 6 vezes, não é uma, não é 2, não, é 6 vezes reprovado no quesito educação. Que é a parte mais importante, que é o que forma, né, a cabeça daquele jovem. O nosso horário está chegando ao final. Eu quero agradecer a Kalinka e a Eliseu. Realmente foi uma aula, viu? Obrigada. Eu aprendi muito sobre a questão ambiental, muita coisa que eu era leiga, não tinha conhecimento. Eu agradeço, você tem muita propriedade para falar, ambos, tanto Eliseu quanto Kalinka. E eu espero que esses assuntos ambientais se tornem pautas mais importantes e que eu veja mais palestras aí acontecendo. Eu agradeço a vocês que acompanharam o programa desde o início e agora vamos ficar com o Alerta Cidade, que Denilton já está aqui na bronca, fazendo sinal de que o horário estourou. Obrigada.